Pra quem acompanha o canal, sabe que recentemente eu postei um vídeo mostrando um pouquinho do meu primeiro jogo comercial que tá finalmente sendo desenvolvido. Cara, eu mal iniciei o projeto, eu desenvolvi pouca coisa nele, e mesmo assim eu já aprendi muito. E eu não só aprendi coisas sobre técnicas de desenvolvimento que eu não sabia fazer antes, mas eu também aprendi alguns fatos, digamos assim, sobre o mundo do desenvolvimento de jogos. E um desses fatos é que o seu jogo não precisa ser perfeito. Uou, que legal, ele falou o título do vídeo, galera. Bom, para esse vídeo funcionar, primeiro eu preciso te dar o contexto de como surgiu a ideia desse jogo. O ano era 2007, quando eu nasci no hospital, e aí... Pera, me passei um pouco na hora de voltar no tempo, peraí. Eu comecei a brincar com essa ideia de querer desenvolver jogos lá em meados de 2021 ou 2022, por aí. E em 2023, no meu aniversário, eu ganhei de presente um curso de desenvolvimento de jogos bem famoso aqui no Brasil, devido à sua qualidade, que eu não vou falar o nome porque não tá me patrocinando. Por favor, me patrocina, eu preciso de uma mesa nova. Bom, com esse curso eu consegui aprender a desenvolver jogos. E dali eu comecei a minha jornada criando vários mini joguinhos bobinhos, mas nunca lançando eles de verdade. Claro, eu lançava algum desses jogos na Game Jout, mas não conta, porque não é um projeto que visa lucro, né? Era só tipo o estudo, por exemplo. E nessa época eu tava muito fissurado pelos mundos dos jogos independentes. Eu joguei Hollow Knight, Celeste, Undertale, Amnesia, Inside, Limbo, um monte de jogo indie foda demais. E todos me passavam um sentimento de que eu preciso fazer parte disso de alguma forma. Eu também quero ter meu jogo nesse balaio. Eu também quero criar uma obra que toque no coração das pessoas e que seja lembrada e amada ao longo dos anos. Além de, claro, dar bastante dinheiro, né? Porque eu gosto de dinheiro. Então foi com isso que eu comecei a planejar meu primeiro jogo comercial, que originalmente se chamaria Project Dream. Só que tem um problema. Eu simplesmente não conseguia criar o game design desse jogo de jeito nenhum. Game design não é algo muito comentado no cenário indie de game dev, mas se você quer criar um jogo sério, um pra valer mesmo, game design é um ponto estupidamente importante no seu jogo. Bom, pra quem não sabe, game design é o planejamento de como o seu jogo funciona, como o jogador interage e se diverte com o seu jogo. É o game designer que vai pensar no jogo como um todo, digamos assim. Como o jogo funciona, o que o jogador vai sentir jogando esse jogo, quais as mecânicas da gameplay do jogo, qual a motivação narrativa para o jogo existir, o que o seu jogador vai pensar, vai sentir enquanto joga o seu jogo. Você pode ter os melhores programadores do mundo, pode ter os melhores artistas, os melhores compositores, os melhores em tudo. Mas se o seu jogo em seu núcleo for uma bosta, game design ser falho, ninguém vai querer jogar o seu jogo. E sabendo disso, isso sempre me causou um certo medo do meu jogo ser ruim em sua essência, ele não ser divertido de jogar e fracassar só de existir, saca? Eu tinha medo do meu jogo não ser perfeito. Era literalmente isso, medo do jogo não ser perfeito. Porque imagina o quão foda é você criar um jogo por tipo um ano, por exemplo, pra chegar no final e quando as pessoas jogarem, ele não ficou tão bom de verdade. E nessa situação não tem amor pra salvar. Não é porque você fez o seu jogo com amor que significa que ele vai ser bom. Se você for estudado certinho, estudar game design, mesmo odiando o que você tá fazendo, dá pra fazer um negócio de qualidade, dá pra fazer um produto bom, um jogo bom, de qualidade, que funcione bem. Porém, o contrário não é garantido. E isso sempre me causou uma insegurança do caramba na criação do mundo e da ideia do meu jogo. Só que, sinceramente, eu decidi tacar o foda-se. Foda-se pro perfeccionismo, foda-se pra insegurança do seu jogo não ser perfeito. Por que diabos Hollow Knight conseguiu ser tão bom, mesmo ninguém ali sendo game designer profissional? Acredito eu, claro. E mesmo assim ele conseguiu ser um jogo espetacular no quesito game design. Claro, tem o começo do jogo que é meio arrastado até você pegar os itens de movimentação essenciais ali. Muita gente acaba dropando o jogo ali porque é realmente meio chato pela primeira vez. Só que ainda assim, mesmo com esse problema, o jogo ainda fez muito sucesso e criou uma base de fãs gigantescas, chegando ao ponto de se tornar uma referência no gênero Metroidvania. E ainda tem uma sequência que quebrou lojas digitais de tanta gente comprando o jogo no lançamento, chegando a faturar aproximadamente 8 milhões de dólares só na primeira semana. Basicamente aposentou todo mundo da equipe. Usando o Hollow Knight de exemplo, eu tava refletindo aqui sobre esse jogo e... cara, é literalmente impossível que a equipe dali da Team Cherry, antes de começar a desenvolver esse jogo, já tivessem planejado toda a gameplay com todos os detalhes, todos os chefes, todas as áreas, toda a história e todo esse universo. É impossível. Claro, eu não tenho nenhuma informação 100% confirmada aqui, mas acredito eu fortemente que eles só tinham uma ideia base do jogo,
do que ele seria em sua essência. E o resto, como a história, todos os upgrades, todos os chefes, áreas do jogo e etc, foram todas pensadas ao longo do desenvolvimento. Pode ser que, sei lá, alguém da equipe viu uma mariposa em algum lugar fazendo alguma coisa e a ideia base da radiância apareceu. É sério, isso acontecer é mais comum do que você imagina. Ideias não nascem prontas, histórias não nascem prontas. O seu jogo, assim como um desenho, por exemplo, ele é moldado com o tempo. Se você for fazer um desenho, primeiro você precisa esboçar no papel as formas, esboçar a ideia geral daquela arte, depois você passa limpo nas linhas, aí parte para a coloração básica, depois adiciona detalhes de sombreamento e outros detalhes, faz toda a pós-produção e aí sim você tem um desenho completo. Ele passou por várias etapas diferentes até chegar no resultado final. Você não saiu desenhando e chegou no resultado final em uma etapa só. E com game design, com desenvolvimento de jogos, desenvolvimento de mundos digitais, é a mesma coisa. É como uma escultura, você começa com essa pedra básica, uma ideia e um sonho. E aí você vai moldando e moldando essa pedra até chegar na forma que você quer. Entende? E é isso que estava me faltando. A prática, colocar a mão na massa, planejar a pedra base e depois ir esculpindo ela, entende? E talvez, se você tá passando por algo similar no seu jogo, talvez a solução seja só começar. Ser perfeito? O seu jogo com certeza não vai ser. E ele não precisa ser perfeito para conseguir tocar corações e às vezes até mudar vidas. Claro, você também precisa ter a consciência de que você ainda precisa estudar sobre game design para poder criar um jogo bom. Não é só sair fazendo qualquer coisa, você precisa entender o que você está fazendo e como o jogador vai reagir, vai se sentir, saber se o seu jogo conversa bem com o jogador e etc. E eu também tenho consciência disso, eu não vou só sair criando o meu jogo no aleatório, mas mesmo assim você ainda precisa estudar pelo menos o essencial antes de só sair fazendo o que você quer, sabe? E eu tenho plena consciência disso, e até por isso que eu comprei esse livro aqui, que fala sobre game design no geral, tanto para jogos de computador, quanto para jogos de tabuleiro, jogos tipo esporte, futebol, etc, etc. Eu ainda não comecei a ler, porque eu tenho preguiça, mas sei lá, uma hora eu leio. Talvez eu até faça review desse livro. Nossa, eu nunca pensei que eu poderia sequer fazer uma review de um livro algum dia. Bizarro. Bom, esse foi o vídeo. Em resumo, só planeja a base do seu jogo e comece a desenvolver essa droga o quanto antes. A parte mais profunda vai surgir naturalmente. Confia em mim. Bom, aqui eu queria colocar os membros do canal, mas não temos membros do canal, então assina o Seja Membro para você poder aparecer no final dos próximos vídeos. E adeus!